Família, primeiramente, posso falar uma coisa muito séria? Um cara... Vocês estão todo mundo criando teoriazinha sobre o que aconteceu. Porque o que ele falou no episódio do 144K, que eles se afastaram. Família, não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Se a gente fosse fazer alguma coisa com ele por causa do que ele fala, já era pra ter feito no primeiro episódio, já era pra ter mandado embora. Aqui, pô. A gente não estaria aqui. Todo mundo fala merda nesse programa. Todo mundo fala merda nesse programa, tá ligado? Tá certo que às vezes ele se passa um pouco, né? Tô falando do Ronaldinho mesmo. Mas, cara, é tudo culpa nossa, falando sério. Tudo que ele fala aqui, vocês têm que parar de, tipo, às vezes falar que, tipo, é culpa do moleque, não sei o quê. Porque, assim, o Ronaldinho vivia outra realidade, completamente diferente da nossa, tá ligado? Ele vivia uma realidade completamente diferente da nossa, e é difícil de entender a realidade dele pra quem não faz parte da vida dele desde o início. E o que a gente sempre tentou fazer com ele foi sempre de coração. A gente sempre tratou ele como, tipo... Não tratou ele sempre bem, essa é a verdade. Nunca tratou ele tão... Tipo assim, tem momentos que a gente não tratou ele bem. Mas faz parte, a amizade. Mas faz parte. Eu não trato ninguém bem aqui, tô falando sério. Eu, às vezes, porra, os moleques estavam fumando maconha aqui no episódio do Bento Ribeiro. Eu dei um esporro nos dois. O Borges e o Puterrier, tá? Só para os moleques deles dois. Eu dei um esporro nos dois na frente do Bento Ribeiro, que ficou um climão de merda. Então, assim... O culpado é... Mas é porque tem gente que não rende com maconha, né? Quando tá no programa. Doutor faz merda. E eu pensei nesse programa. Toda vez que eu como Brown, eu dou a vida. Mas o Ronaldinho sempre foi um cara muito querido por nós. Isso de verdade. A gente sempre teve um carinho absurdo pelo Ronaldinho. E eu sempre tentei tomar decisões muito justas na minha vida, falando sério. E teve momentos que eu poderia priorizar, por exemplo, um brother meu de 10 anos, sei lá, e eu não priorizei porque eu achei que ele estava errado numa situação e priorizei o Ronaldinho, que era um cara que eu tinha acabado de conhecer. Então, assim... Só para deixar claro, não foi coisa que ele falou no 144K, ele já falou coisa muito pior. Sim. E a gente sempre achou que a gente deveria, na verdade, guiar ele. E é isso que a gente sempre tentou fazer. Sim. O Vinicinho guia ele muito bem, fala muita coisa para ele. Toda semana praticamente estava falando com ele. Eu era um cara que tentava falar muita coisa para ele. Não que ele precisasse do sentido de, tipo, a gente não quer ser o cara que... Não, a gente está... faz o que a gente está mandando. Não é isso. A gente só tentava orientar porque às vezes ele era meio perdido na internet. Ele do nada, ele veio pro nosso programa. Do nada ele cresceu pra caralho. Ele fazia uma parada e ele parava depois. Ele parava. Ele sempre... Inclusive, até o negócio que vocês falam muito do que ele falou do deficiente, foi um bagulho que depois eu entendi que ele tá falando dele. Né? No programa eu fiquei muito... Até eu posso fazer... Exatamente. Que eu fiquei muito falando com ele durante o episódio, só que depois eu conversei com ele, eu entendi, só que ele entendeu também. Ele falou, cara, entendi, é isso mesmo, pode crer. Pô, acho que foi errado mesmo que eu falei. Então, nunca, jamais foi por causa de cancelamento, porque a gente tá fechando com marcas... Né? A gente sempre tentou ajudar ele pra caralho, tá ligado? Isso eu posso falar de coração. Eu sou um cara que eu sempre tentei ajudar ele pra caralho. Porra, só Deus sabe o tanto que eu tentei ajudar ele. Da maneira que a gente brigou, né? A gente brigou, eu e ele, a gente brigou. Foi a primeira vez que a gente brigou de coração. Foi a primeira vez. Nesse um ano que ele tá fazendo participações esporádicas aqui, a gente brigou uma vez, foi essa vez. Foi uma parada que eu não vou abrir pra vocês, porque eu acho que a gente como um canhão de formação, a gente é aprovechado assim, a gente tá com 15 mil pessoas, quase 16 mil. Se eu falar o que rolou, da minha perspectiva de... É muito injusto, mano. É muito injusto. Até porque a gente vai estar controlando a narrativa. Controlando a narrativa. Então eu não vou abrir, tem coisa que eu não vou abrir, galera. Foi uma discussão que eu tive com ele. Eu vacilei com ele, eu pedi desculpa pelo que eu falei, realmente mexeu com uma parada muito escrota, que eu falei de cabeça quente, porque ele tinha vacilado e eu falei de cabeça quente. E assim, as decisões do Brochada não são tomadas só por mim. Falando sério, de coração, todo mundo entra no consenso. Não, isso é muito importante, verdade. Vou até, desculpa te interromper, mas é verdade. Quando o Magal fala a gente, ele realmente está falando da gente, nós quatro, tá? Cara, já teve quadro que... Desculpa, mas teve quadro que o Magal puxou e ninguém falou, pô, acho que não, vamos fazer outra coisa. E o Magal derrubou pra gente fazer o que a gente quer. E o contrário. A gente fala, pô, não vamos fazer não. E o Magal levantou pra gente. Então, tipo assim, o Magal, ele é o líder, ele começou a parada, mas não é... Ele é o cara que fala mais, ele é o cara que apresenta... E sabe abrir mão de muita coisa. Assim, galera, acho que isso aqui é melhor não fazer. Faz vocês. Sim, pula, mas isso não significa que é ele que toma todas as decisões e que todas as decisões são tomadas por ele. Isso não, teve gente fazendo fofoca, falando que até uma agência, que a gente estava uma agência, porque foi o Magal que brigou com eles. Cara, a agência não foi nem eu que comecei a ficar meio bolado com a agência, foi uma coisa que, tipo, todo mundo literalmente todos nós quatro, então, assim, cara, uma coisa importante pra caralho. Para de pensar que tudo sou eu, brother. Eu tô cansado disso, cara. Falando sério, cara. Tá saindo do nível da brincadeira e tá vendo um bagulho sério, tá tipo, cara, é um peso muito chato isso, cara. Toda vez que acontece um probleminha, é o Magal. Ai, chamou tal... Cara, pode falar uma coisa? Nem um episódio do 144K fui eu que... Tipo, o Vinicinho, que conheceu os caras do 144K. E aí o pessoal vem pra mim e fala assim, o episódio do 144K... Primeiro, eu não acho que foi ruim o episódio do 144K, eu adorei.
Pô, o Saulo recebeu a gente super bem lá. mano, o Luan é um cara que eu passei, tipo, o dia inteiro rindo com o Luan, que é um cara muito, porra, engraçado, divertido. Foda, gente boa pra caralho. Só tirar o filtro Exatamente, de então rato. assim, cara, foram pessoas que receberam a gente na casa deles, deram comida pra gente, já tinha ido lá um final de semana, e todo mundo fica, o Magal que trouxe esses A caras. gente não Pagando, ganhou Eu não dinheiro. gostei desse Não, a gente não convidado. ganhou dinheiro por aquilo, não, Queria tá? ter Gente, 16 pelo mil amor de pessoas. Deus, mané. A galera 16 ficou mil dizendo, tipo, pessoas. vocês foram pagos. Que isso, Pô, cara? ia ser maneiro se a gente Porra, fosse pago também. Não foi pago porra nenhuma. mané, os A gente Não, trouxe... dinheirinho, milzinho. E a gente produziu episódio assim... Pineapple. Painel. E, cara, isso é uma coisa muito chata, porque desde o episódio do Padrinho, de Foi coração... quando começou a porra toda. Que, porra, vocês só focam na parada ruim do episódio, cara. Moleque, isso aí deixa a gente Não é muito todo triste, mundo, cara. é claro, mas Não é todo mundo, é, mas é, é uma é pequena importante parte. ressaltar Falando isso. sério, uns 10, 15%. É, sim. Mas enche o saco, galera. É toda hora vem no Twitter criar... Ai, porque o Magal tratou mal o Nargas, tratou mal o Totoro. Galera, eu trato mal eles todo momento. Falando E sério. não é só a gente não, todo mundo. Eu conheço o Magal desde 2012. Ele me trata... eles Se agora, perguntar, trata todo mal mundo há- tem história. há Todo 13 mundo tem anos, há história. 13 anos ele me O trata... próprio Ronaldinho eu tratava mal às vezes. Eu xingava, falava, para de me ligar, para de encher o saco. É. Porra, Ao não me vivo. esquece, cara, um pouco. Ao vivo eu já fiz isso, cara. Porque, cara, eu sou um cara que eu tenho que melhorar isso na minha pessoa. Eu sou um cara muito estressado e às vezes eu passo o limite. Passei o limite com pouquinho, comedy só um hoje, falando sério. Então, assim, eu sou uma pessoa difícil de lidar. É. Só que, brother, vocês nunca podem falar que eu tenho uma intenção com ninguém. Tô falando sério. não mesmo. Todo mundo que tá aqui comigo. história de todo mundo eu aqui tenho é a gratidão. melhor intenção possível. Eu quero ver todo mundo bem, quero ver o comedy bem, quero ver o Ryan bem, eu quero ver todo mundo aqui brilhando. Só que eu sou um cara severo. Eu sou o pai que bate e, tipo assim, bato pensando que tô ajudando. Às vezes a batida é um pouco forte. Então, assim, de coração. Bati, mas socorri. Passei, às vezes eu passo um pouco, me passo um pouco do limite, mas é uma parada que, cara, e quanto mais velho você fica, mais você fica assim, intolerante, mais você fica pô, de saco cheio das paradas. Então, Abugento. assim, às vezes eu cobro de uma maneira meio severa, mas é o que acontece, galera. Desculpa. A gente tá há quanto tempo fazendo essa porra? 2 anos só de vídeo. Só de vídeo. Só de vídeo, de áudio. Quantas tem vezes 3, eu 4. fui babaca contigo de. E eu também, a gente também, E a gente você- também não se exclui, o não. Totoro, às vezes É o mais cara, babaca que tem, moleque, fala. o esporro que eu dei no É mais Totoro. merda. Começo do ano eu dei um esporro no Totoro, que depois eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu peguei muito pesado, só que o Totoro aguenta. É. Só que eu peço precisa, desculpa. mas Eu peço desculpa, não peço? É. Tipo, Desculpa eu falo. não tirar mancha, não. Para! Não precisa também, mas não Então, precisa. assim, Pede sabe? desculpa, mas não precisa Eu só também. quero Uma deixar vez bem não claro precisa, que não Me foi por paga causa aí, de me paga aí logo. cancelamento. Não foi por causa de cancelamento. Não foi, não Se foi. fosse por causa disso, a gente teria mandado o É, Ronaldinho, não- é. porra, pra puta que pariu há muito tempo. É. E eu não mandei o A Ronaldinho. gente já chamou ele sabendo E disso. eu não já. mandei o Ronaldinho pra puta que pariu. Só queria deixar isso claro. É. Pode ter parecido que na conversa com ele eu falei, tá bom, Ronaldinho, vai ser feliz, não sei o que, não me enche o saco. Foi isso que eu falei. E ele pode ter falado que, saí do brochado, não piso mais lá. Aham. As duas partes ficaram muito magoadas. É de coração. Nós todos aqui ficamos magoados Porra, eu tô com triste ele. pra caralho E ele mesmo. ficou muito magoado com a gente. O que eu acho que ele errou nessa história toda, de coração, foi ter tornado isso público. A gente não vai tornar a briga pública, porque ele é um cara muito querido. Eu não quero que, tipo, as pessoas voem no pescoço dele. Como eu não quis também, quando outro integrante saiu do brochada, eu preservei a gente aqui, não abri nada. E eu vou tomar porrada. Eu vou tomar porrada porque é isso. Na época que o Maurício saiu, eu tomei porrada pra caralho. Só que assim, se eu abrisse as paradas, galera, posso falar uma coisa? Ia ter... Às vezes acabaria Porra, ia virando ficar moleque. mais fofoca, É verdade, mais verdade. coisa Eu não ainda, quero mais isso, cara. Não é, coisa. é injusto. Tem coisa que é só nossa. Nem o Maurício, nem Infelizmente. o Ronaldinho tem uma live pegando 16 mil pessoas. Isso é uma injustiça eu chegar e abrir essa porra. Mas me cansa. Várias vezes eu falo com o Totoro, falo com o Nagas, falo com o Vinicius, falo com o Comedy. E com o Ryan. Cara, me dá vontade de expor tudo. Mas eu não vou fazer isso, brother. E não quero que vocês pensem também que foi um negócio absurdo que eles fizeram, não, tá? Não quero que vocês pensem isso. Só que pra mim é um fardo ficar carregando isso. Eu sou tipo a boss no Metal Gear Solid 3. Bom Tem exemplo, coisas Metal que eu... Gear- É, isso mesmo. Pô, a boss no final tem que Bom pra sacrificar pra salvar um planeta Terra. Eu pra salvar 2 vagabundos, filha da puta. O que a gente fez? Não, cara. O que a gente Falando fez? de mim? Eu tô Foi um zoando. Eu, exemplo- você? foi um Eu exemplo vou hipotético. segurar e vou aguentar. Eu aguento, Tudo eu bem, aguento. então- Foda-se. Pode Não, achar o que mano, vocês Posso falar acharem. rapidinho? Falar Pode rapidinho? botar, pode botar. Pode que bicho achar o que aguenta. vocês acharem, mas assim... Aí, Rotinha, essa Vinicinho foi pra tá você. comigo há... Porra, Quase 5 anos, velho. quase 5 anos que a gente é amigo. É. Já tivemos desentendimento, O continua tempo aqui. inteiro, é. A gente Totoro resolve. é meu irmão. Cara, o Nargas, outro dia eu falei com ele, eu falei, cara, eu fui meio pesado contigo no momento e eu tento pedir desculpa, cara. É um processo, às vezes, que você... Pode falar um exemplo de coração? Eu vou usar ele. É um cara que, porra, eu já falei várias vezes. Bem solo? Cara, juro, 90% do que eu sei de técnica foi o Ian que me ensinou. Sim. Mas é verdade, o Ian é um cara pica. Eu já falei isso várias vezes, né? E, infelizmente, a gente hoje em dia não se fala, mas é um cara que... Daqui a pouco isso vai ser resolvido. Tomara que seja, cara, porque eu gosto muito do Ian. É um cara que, porra, acreditou em mim no momento que ninguém acreditava. E é um cara que me ensinou tudo.
Só que o Ian, se vocês falam que eu sou severo, o Ian, sério, ele era Severo 10 vezes de mais. Snape. Ele era, hoje em dia Hoje em dia não. Eu chorava, às vezes chorava, ficava mal. Só que eu entendia, cara, o que ele fazia. Eu entendia. Eu não via maldade nele. Eu via um pai severo que quer ajudar. Então, assim, se pessoas às vezes não aguentam meu jeito, às vezes, peço desculpa, eu sou assim. Mas, assim, galera, você tem que entender também que não é só maldade, é pelo bem das pessoas. Vou tentar melhorar isso. E a gente sempre quis o bem do Ronaldinho. A gente nunca quis nada além dele vir aqui falar umas merdas. Ah, porque vocês incentivavam ele a falar merda. Cara, A gente também falava. a gente fala merda também aqui, brother, tá merda ligado? também. Acabou de passar um quadro E aqui. detalhe, mano, ele não foi. Ninguém falou, você vai sair, tá Não, ligado? não falamos Eu acho que essa história toda foi tudo um grande mal entendido, tá ligado? Tava todo mundo fragilizado. Eu falei com o Magal, Magal, eu não tô nem puta, eu tô triste, porque, tipo assim, falaram muita coisa também do meu nome, falou que, pô, não é nem pra falar isso, mas, pô, falaram que o Casé pagou minha passagem pra França, caralho, coisas que não fazem sentido. Isso não é verdade. Não é verdade. Pode falar sobre Não é verdade. não Então, assim, eu fico pô. triste porque. Pode falar minha sobre também. isso. Eu fico triste, mano, porque, pô, eu falei com a Stephanie, caraca, mano, eu que vi os cortes, eu que puxei, eu que falei pra vir pra cá, eu paguei o cachê lá pra ele vir, eu divulgava ele o caralho. E, pô, você lê que você me chamando de abutre, as pessoas falam que eu tô me aproveitando. Tipo assim, machuca pra caralho, mano, lá ele, né? Não, imagina eu, cara. Cara, magoa pra caralho. Cara, o foco da história não foi nem eu. Eu falei na live que nem eu falo pra ele, falo brincando, Ronaldinho é uma força que tem que ser abatido, caralho. Chega, tem que... Cara, como se fosse um alien, tá ligado? Como se fosse uma força maligna mesmo, uma brincadeira, tá ligado? E ele tava fragilizado e levou pra esse lado. E tem pessoas na internet, de certas comunidades, de certas redes sociais, que tem uma predisposição, já tudo que eu falar vai ser bucha, tá ligado? Eles acham que eu sou de um espectro político que eu não sou. Então, assim, cara, me colocaram numa situação que, cara, eu não podia nem me explicar, mano. Até pra preservar o programa, até pra preservar o Magal também. E o Ronaldinho, que é um maluco que eu gosto pra caralho até hoje, eu continuo gostando dele, mano. Eu tive que ficar muito quieto, mano. Tive que ficar muito na minha e pra sair de bucha. Foi igual o episódio do Beisola, tá ligado? Eu tive que sair de bucha porque é a piada. A piada pra mim é isso. Pra mim, a palhaçada pra mim é isso. Às vezes você é o cara que atira e é o cara que toma. Então, assim, eu fiquei muito mal com essas paradas, cara, e fico muito triste. Eu acredito que foi mal entendido. Foi muito mal entendido, tá ligado? Ninguém falou pra ninguém sair, ninguém falou pra ninguém fazer nada, tá ligado? Acho que foi muito mal entendido. Mas a gente tá magoado pra caralho, isso é verdade. Pô, a gente tá magoado pra caralho. mano, tô bolado. E uma parada muito séria, tipo assim, eu me falei dói. com o Luan, conversei com o Luan pra caralho, tem áudio meu de 10 minutos pro Luan, falando sério. Porque eu acho que o Luan, tipo assim, eu acho que as pessoas próximas ao Ronaldinho, Luan, inclusive o Saulo, que tá agora com ele, eu falei com o Saulo, cara, eu falei, cara, ilumina a vida desse moleque. Eu não estou com paciência agora, talvez daqui a 1 mês, 2 meses eu esteja mais tranquilo, mas assim, afasta as pessoas ruins que talvez possam estar colocando coisa na cabeça dele. Ajuda o moleque, tá ligado? Como eu queria estar ajudando. Hã? Tem gente botando merda. Então, tem gente, tipo assim, a gente acredita que tenha, é uma parada no que eu não sei, eu não posso falar isso, porque a gente é só uma suposição. Assim como também do outro, a gente achou que também podia estar rolando uma parada dessa. Só que assim, cara, entenda que a gente em nenhum momento se aproveitou dele, a gente em momento nenhum, a gente podia muito bem agora... Até porque também... Se a gente desse um discurso agora falando, cara... Não, mas falando sério. Mas eu não tinha nada, Se a gente desse um discurso agora, cara, ia ser muito fácil pra gente agora sair de cena falando assim... Cara, ele falou coisas absurdas no episódio do 144K e machucou muito a gente. E a gente ia sair como, cara, a gente é virtuoso, a gente pegou um moleque e jogou ele aos leões e eu abri o discurso falando que não foi nada do que ele falou. Tudo que ele falou nos episódios do Brochada, a gente se responsabiliza. Porque a gente sabia que, às vezes, é o que eu falei. Ele fala umas paradas que a gente ri, E a gente dá risada, chamou ele pra que a gente, às vezes, incentiva. Isso é verdade. Sempre foi. Só que é o Brochada sinistra. Vocês têm que parar pensar também, galera, que assim, é o Brochada sinistra. A gente vai... E tudo que ele falar que a gente não concordar, a gente vai tentar corrigir na hora. Ao vivo mesmo, a gente vai tentar falar, porra, não fala isso, é errado, não sei o quê. Segura. Como a gente se corrige aqui também, cara. A gente só não quer que essa porra, como já tá 15 minutos, vire um programa que toda hora a gente tem que se explicar. Toda hora vira um papo, porra, caralho, aconteceu Começa isso. a invadir nossa rede social, nosso privado, minha live, meu trabalho. Pô, eu falei com a Steph, cara, tô ficando doente, cara. Todo episódio o convidado fala uma parada, aí o pessoal fica lá, eu acho que isso aqui. Aí um episódio o Magal fala uma besteira, aí fica, isso aqui. O pastor fala uma besteira, isso aqui. Cara, todo mundo que fala besteira, não tem justificar. Cara, é tudo pelo espetáculo, mano. Isso aqui é um espetáculo, mano, um espetáculo. Você pode perguntar, se a gente passar do limite, tudo bem, velho. Mas, pô, respeita nosso momento também. E nem tudo que a gente não quer falar... Tá ligado? Às vezes eu não quero falar sobre esse assunto. Eu não queria nem tá falando dessa merda aqui, tá ligado? Ninguém queria, a gente Ninguém tá queria, zoando, cara, porque tá dando zoando, spoiler. tá ligado? Só que, porra, respeita o bagulho, cara. Aí quando a gente fala, pô, não gosto da galerinha que fica inventando teoria, não é porque a gente se sentiu intocável, mano. É porque tá levando pro bagulho que não é nosso, Ó, mano. e em nenhum momento o Ronaldinho foi cobra, em nenhum momento não foi. traiu, não foi nada disso, tá? Minhoquinha. Realmente foi um desentendimento que eu tive com ele, com um bagulho que eu tinha combinado com ele.
E eu tava de cabeça quente, ele também estava de cabeça quente, por talvez o bagulho do Vinicinho, que ele falou na live também, o Vinicinho. Então, assim, estava rolando uns atritos. A única coisa que eu acho que o Ronaldinho errou feio de coração foi ter aberto isso pro público. Porque, enfim, são coisas que a gente tem que tratar na nossa intimidade, talvez. Nossa Vagabundo já quer caô, ainda fica dando aí. Então, acho que só ele errou nisso, só que é o jeito dele. E, assim, é o que eu falei. É uma pessoa que tem uma criação completamente diferente de vocês do chat, talvez, da gente. Procura entender um pouco o que ele passou também na vida dele, tá ligado? Tipo, não crucifiquem a moleque, não vão agora, tipo... Caguei em quê? Porra, coisas que eu fiquei ouvindo o final de semana inteiro também. Tipo, a gente não tem nada contra o moleque. É um cara muito querido. E, cara, tomara que as pessoas que estão agora com ele iluminem a vida dele. É isso. A gente tá eu estou muito triste com ele. Não acho que agora seja o momento da gente reatar e, tipo, trazer ele pra também, perto. É o momento de cada um, né? Também tô Só Deus sabe, assim, o que eu fiz por ele, o que eu tentei fazer por ele. E, brother, infelizmente, tipo assim, teve uma briga e essa briga foi isso. Foi exposta publicamente, a gente não queria que rolasse isso, mas a gente também não quer fazer uma caça às bruxas e, tipo, usar esse canhão que é o broxado hoje em dia pra jogar vocês contra alguém e tal. Mas pra engajar o episódio, a gente pode fazer. Posso dar uma palavrinha final, galera? Eu entrei há pouco tempo, A palavra é longa. conheci pouco o Ronaldinho, né? Mas os caras têm motivo aqui pra tá bolado. Ninguém aqui fica bolado sem motivo, tá? E se os caras decidiram não abrir, família, é porque não tem motivo pra abrir. Na minha live eu vou fazer o corte. Mas twitch.tv/Gabriel na minha live vai ter todos os detalhes lá. Os melhores lances do Ronaldinho. Quando bater 50 sub numa live, eu solto pra vocês. Eu faço o que você que quiser. aconteceu. Toca o áudio, caralho. Próximo aí, Core. Minha bexiga tá cheia. Edivaldo Júnior, te prepara, Nargas, tu é o próximo. Que isso, velho. Mané. Tomara! Quero ver daí o lógico. Aí Botou Zé Vieta. Próximo aí, Corner. Mas é isso, galera. A gente quer. Tipo assim, a gente não quer fofoquinha, a gente não quer fazer. Cara, a gente quer fazer um programa graça aqui, zoando, brincar, quer brincar. Aí quer se chegamos a divertir. 16 mil, então... Porra, rende mais 12 ainda. horas fala. Não, cara. Quando bater 20 mil, eu falo a verdade. nem reunião Quando bater broxada. 20 mil, eu paro com essa Não, palhaçada sério, e conto a tô há verdade. 12 horas. Quando bater 20 mil, eu vou contar a Quem verdade. Eu já falei 12 vezes, chegou em 16 mil. Eu? Ele falou. Eu falei Ele 16 mil falou. 3 vezes. Ele falou, pô. Mas não dá pra escutar tudo que todo mundo fala. Bora, vamos partir que é melhor. E aí, tá vendo? Eu poderia muito bem agora chegar e falar, Totoro, Você tá fora. beijo tá fora. Eu aguento esse merda. Moleque, se você fosse o episódio Ed, mais... se fosse o Ed Moleque, Mota, se fosse o Ed Mota, é só tu. Hoje é teu último moleque, show. o episódio mais... Vem, Johnny Drummond, vem. Moleque, vocês não sabem o que eu fiz no aniversário do Brochada de 1 ano. Vocês não sabem o que eu fiz. A dor de cabeça que foi. Pra ver esse merda ficar bêbado. Não. E o Meia Fred, hora acabou moleque, tudo. o Fred se propôs aí lá. O Fred, hoje em dia, tipo assim, ele tem uma equipe de 20 pessoas. Eu ele nunca foi. vi o Fred tinha na 15 vida. no Eu dia. nunca vi. Porque Você viu, naquele né? dia... Eu nunca vi o Fred. Não deu, não veio, não lembra de porra nenhuma. Me serve um pouco. Cara, me serve com carinho. Cara, galera, eu De não quem sou é de- amigo Tá melhorando. Quem é amigo Eu não sou de Aí, todo esse mal, episódio tá cara. bom pra caralho. Eu não sou de todo mal. Não precisava ter jogado Molhou com não, força. não melhorou Eu só não. pedi. Eu não sou de todo mal, galera. Sério, eu não sou de todo Tem um mal. pouquinho de Eu sou um cara maldade, mas a gente severo. gosta aqui. Mas é vagabundo, nós é tralha também. Tive que... Aquele o Ryan, 99% o Ryan, Você é tralha. o A gente Ryan, também o não. Ryan tive que caçar o vagabundo. Totoro na rua. Que Porque você isso? não tava pronto pro E episódio. olha que o você Ryan tava em Brasília. Ele foi só pra Cara, caçar. aquele dia foi foda. Ó. né? Pô, foi bom pra cá. A gente não teve festa. que eu peço? Ó, ano que vem a gente vai ter festa. Esse ano. A gente vai ter um produtor, uma produtora. Próximo aí, Comet. No ano que vem. Ó, só queria falar de coração. A gente tá aqui pra divertir, pra entreter. Parem de criar teoria, vocês não cara, sabem por de favor, nada. por favor, cara. O que eu ouvi de gente falando que a gente tava puto porque ele falou merda, cara, vocês não viram episódios Não viu o urso. que a gente teve que cortar a Primeiro. parte Pô, depois em do áudio áudio. mesmo a gente fala uma coisa pior. Peço mais uma vez, Luan, você que é muito brother dele há muito tempo, ilumina a cabeça desse moleque. Saulo, pô, tu é um cara que a gente viu que você quer o bem dele, também, por favor, ilumina a vida desse moleque. E assim, a gente quer o bem dele, Xandão, cara. pode prender. A gente só não quer agora isso porque a gente tá muito puto com ele, falando sério de coração. Foda mesmo. Mas a gente quer, deseja o melhor. É um cara muito especial, um moleque que ajudou a gente pra caralho também. Pô, os episódios com ele são muito foda, falando sério, é claro, verdade. A importante gente gosta pra muito caralho. dele. E só isso. E é isso. Ronaldinho, se eu puder mandar uma mensagem pra você de coração. Também, cara, aproveite a oportunidade e não se deslumbre com sucesso. Porque é uma parada que todo mundo aqui já passou por isso, Pô, falando todo sério. mundo. Pastor tá E é normal passar. É normal passar por isso. Sim, sim, maior. Não te culpo.
Né? Eu já fui deslumbrado pra caralho. Quando eu cheguei em São Paulo, eu era um filho da puta verme que me achava acima de todo mundo. Tá morando lá ainda? O Vinicinho, né? Fala que eu era aí, paizão. Meu irmão, E o Nargas tá pra passar pra Meu essa irmão, fase aí. você era meu... Tô quase. O Jajá do Magal era meu diretor no O Jajá Porto do dos brochado. O Magal era meu diretor no Porto dos Fundos. Eu era um lixo. Eu tratava todo mundo mal. Você? O Totoro era... Cara, o Totoro tá me tratando mal. Ele tá jogando copo pra mim e fala, serve aí. É porque mas comigo eu falei que não pode. E não Antigamente encha, eu ó. nem pedia, por favor. E não Falava, encham o serve saco aí. do Ronaldinho. Não É, enche o cara, saco dele. não enche. Pelo contrário, enche a live dele. Enche a live dele. Enche a porra Se da você live gosta dele. dele, vai na live Assim como dele. você cara, deixou pelo na amor de nossa Vai live lá, hoje, que enche a porra da É, live cara. dele. Enche essa Enche live. denuncia. A gente quer o melhor. Enche derruba. $2.000 argentinos. A verdade verdadeira é que o Ronaldinho é um boneco O Rodrigo ventríloco comeu controlado viado e pelo mar. mandou embora. Próximo Que aí. isso, cara? Quem falou isso, Vamos cara? pro próximo quadro. Tem isso? 2 quadros ainda Pô, hoje. pior hein? que é, Eu